O que você faria se descobrisse que a pessoa que você ama está te traindo com seu melhor amigo? E se essa descoberta acontecesse na sua frente, na sua própria casa, na noite de Natal? Eu pensei em vingança, pensei em fazer o mesmo que eles fizeram, mas algo maior me impediu. Eu achei que a punição deles viria de mim. Mal sabia eu que a punição deles viria deles mesmos. Minha vida era como um conto de fadas, um casamento que parecia ter sido escrito nas estrelas, onde cada dia era uma nova página de cumplicidade e carinho. Minha esposa era a luz da minha vida e juntos tínhamos planos, sonhos, uma rotina construída sobre a confiança e o riso. E havia ele, meu melhor amigo, um irmão de alma, confidente de todas as horas, alguém que eu jamais imaginaria que pudesse me ferir. Eu sentia segurança, paz, uma felicidade que me parecia inabalável, como uma fortaleza impenetrável. Mas, por trás das paredes dessa fortaleza, as fundações já estavam ruindo, silenciosamente. Comecei a notar o silêncio que antes era conversa, a distância que antes era intimidade e as desculpas que substituíram o tempo juntos. Pequenas rachaduras que eu, na minha cegueira de amor e confiança, ignorei. Deve ser o estresse do trabalho, eu pensava. A rotina nos desgasta um pouco, eu justificava. O meu instinto gritava, um alarme interno que eu teimava em silenciar, mas o meu coração se recusava a ouvir. Aos poucos, meu mundo virou um castelo de areia, construído sobre promessas vazias e sorrisos falsos. E então, tudo veio abaixo no pior momento possível. Não foi apenas uma traição, foi a humilhação pública, a exposição da minha vulnerabilidade para todos verem. Naquela noite de Natal, a noite em que celebramos o nascimento da esperança, fui até a cozinha com minha mãe, buscando algo para a ceia. A casa estava cheia de risos, de luzes, de promessas de um futuro feliz. E lá, na minha própria casa, na noite em que celebramos a salvação, minha esposa e meu melhor amigo foram pegos, beijando-se furiosamente. O momento da descoberta foi um terremoto. Não um tremor leve, mas um abalo sísmico que rachou cada pilar da minha existência. Senti o coração saltar no peito, a visão embaçar, o estômago se revirar como se eu tivesse engolido vidro. A dor não era apenas emocional, era física. O choque da realidade foi tão brutal que a fúria tomou conta da minha alma. A vergonha me deixou paralisado, incapaz de reagir. O riso dos outros familiares na sala de jantar, de repente, se transformou em um silêncio pesado e ensurdecedor. Minha mãe teve que me segurar para que eu não usasse de violência. Eu sentia cada nervo do meu corpo em chamas. A minha paz foi substituída por um grito de dor que ecoava no meu peito. E a cada batida do meu coração, eu sentia a ferida se abrindo, sangrando. Eu me vi em um abismo de dor e desespero, onde o único caminho de volta parecia ser a vingança. Eu passava as noites em claro, imaginando cenários, cada um mais cruel que o outro. Eu queria que sentissem a mesma dor que eu, que sofressem a mesma vergonha. A raiva era o único motor que me movia, uma chama que consumia tudo ao meu redor. A insônia me tornava um fantasma. Eu comecei a planejar, a detalhar, a pensar em como arruinar a reputação deles, em expor cada detalhe da traição publicamente. Cada pensamento era um espinho, cada lembrança uma facada. Eu estava exaustido física e mentalmente, mas a ideia de desistir da vingança parecia uma traição a mim mesmo. Eu me sentia preso em uma teia de amargura e o mundo ao meu redor parecia cinzento, sem cor, sem sentido. Foi nesse abismo, quando eu já não via mais saída, que um dia eu peguei uma Bíblia empoeirada. A capa parecia fria e pesada em minhas mãos, coberta pela poeira do esquecimento. Comecei a ler, não por devoção, mas por puro desespero, buscando qualquer coisa que pudesse me tirar daquele tormento. A limpei com a manga da minha camisa e quando a abri, um versículo parecia falar diretamente com a minha alma. Não se vingueis, amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Eu entendi que a vingança não traria a paz de volta. Ela apenas prolongaria minha dor, me acorrentaria ainda mais ao passado. A paz que eu buscava não estava em punir o outro, mas em me libertar do rancor que estava me consumindo. A cada página, uma verdade se revelava, como raios de sol em uma caverna escura. Eu comecei a entender o verdadeiro significado do perdão, não como um ato de fraqueza, mas como um ato de força divina. Era um processo doloroso, um passo de cada vez, uma oração por dia, mas a cada passo eu sentia as correntes da amargura se soltando. A fé não me tirou a dor, mas me deu a força para atravessá-la e a sabedoria para transformá-la. Deus me mostrou que o verdadeiro castigo para eles não seria a minha vingança, mas a consequência de suas próprias escolhas. A traição e a mentira já eram a própria prisão deles. E de fato, a relação deles desmoronou rapidamente. Ele, consumido pela culpa e pela vergonha, e ela pela instabilidade e pela perda de tudo o que construímos. Ela tentou voltar, ligava incessantemente e mandava mensagens implorando por uma segunda chance, por um recomeço. Mas naquele momento eu já não era mais o mesmo. Eu não estava vivendo na lama da dor e da vingança. Eu estava imerso na palavra, buscando a salvação, a minha paz e o meu propósito. A visão de um futuro com Deus era muito mais brilhante e real do que qualquer passado que eu pudesse reviver. Minha alma havia encontrado um novo lar, uma nova direção. E quando pensei que a minha jornada de perdão havia terminado, a vida me apresentou o teste final. Ele, o meu ex-melhor amigo, aquele que me traiu, reapareceu. Não com arrogância, mas com o rosto coberto de desespero e o corpo curvado pela miséria que ele mesmo construiu. Ele estava no fundo do poço, havia perdido tudo e me procurou. Pediu ajuda, pois não havia mais ninguém. O homem que destruiu a minha vida agora estava de joelhos diante de mim. E por um breve e terrível momento, a chama da vingança acendeu novamente no meu peito. A voz da raiva sussurrou: "Esta é a sua chance, ele merece, deixe-o sofrer." Mas então, a outra voz se fez presente. A voz que eu aprendi a ouvir em minhas noites de desespero. A voz da palavra. O perdão não é completo até que você ame seu inimigo. A verdadeira vitória não estava em vê-lo sofrer, mas em mostrar a ele a mesma misericórdia que o Criador mostrou a mim. Eu entendi que o perdão não é apenas um sentimento, mas uma decisão ativa, um ato de vontade que quebra a corrente de ódio. Eu ajudei, não porque ele merecesse, mas porque o meu coração, transformado pela graça, não conseguia fazer outra coisa. E foi nesse momento, ajudando a quem me feriu, que eu encontrei a verdadeira liberdade. A paz que excede todo entendimento se tornou real. O perdão final, o ato de estender a mão para quem a cravou em minhas costas, foi a prova de que Deus realmente me salvou da escuridão. Se você também está em um momento de dor e precisa de perdão, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Deixe seu amém nos comentários. Qual foi a frase que mais tocou seu coração?